Bom, então na nossa leitura, a gente está falando do 13, né? Que é um jornalista, que ele fica sempre confuso e ele sempre vai nos extremos, ele não consegue manter o equilíbrio, né? E a espiritualidade vai trabalhar ele. Então eu vou começar, vou dar início aqui, voltar um pouquinho atrás, quando eles iniciam o trabalho. Estávamos todos já no apartamento de 13. Acharam aí? Aqui, ó. Tá aí? Estávamos todos já no apartamento de 13, com o ambiente preparado. Nosso irmão preparava para dormir. Tá aí, Silvio? Achei. Então, lá. Estávamos todos já no apartamento de 13, com o ambiente preparado. Nosso irmão se preparava para dormir. Porém, suas ideias em desarmonia dificultavam o sono. Passados 20 minutos, resolveu orar. Sua oração era decorada, e da qual não participavam os sentimentos. Todavia, era uma alma sem maldade. Miramês aproximou-se da cama, colocando as mãos sobre os centros de força de 13, movimentando ora à direita, ora à esquerda. Daí a instantes, o jornalista dormia. Miramês ordenou-lhe mentalmente que se virasse de bruços, no que foi logo obedecido. Imediatamente, nos foi mostrado ao longo da espinha dorsal de 13 alguns impedimentos no trajeto comunicativo das forças nervosas. O cérebro registrava alguns sinais de pedido de socorro de vários pontos do corpo. No entanto, muitos chegavam confusos, criando dificuldades de vária ordem para a consciência instintiva trabalhar. Via-se com perfeita nitidez pontos escuros, com movimento circular, e cada vez que era ampliada a nossa visão, os pontos negros se mostravam como nuvens vivas, provindas de turbulências magnéticas. Obedecendo a região que o dedo do nosso instrutor nos indicava, era a forja mental. As hastes coronárias recebiam o éter físico, transformando a energia sublimada no campo dos pensamentos, impregnando-os com as próprias determinações. É difícil transmitir com pureza a magnitude do espetáculo, que nos fala bem alto da existência de Deus. A rede nervosa, com toda a sua engenhosa frequência, não conseguia manter a harmonia dos filamentos sensíveis de ligação com o cérebro de 13, que se sentia alterado do modo de ser. Era um verdadeiro desastre na zona mencionada. Acho que era aí que você queria comentar, não era, ô Ismael? Sim, eu gostaria. Que é o seguinte, se puder até... Isso, tá bom. A gente começou a falar na semana passada, primeiro esse ponto que eles se aproximaram e começaram a perceber determinados pontos escuros. Então, todos nós temos no nosso organismo esses pontos escuros que estão ligados com processos nossos, com determinadas tendências, defeitos que vão ter que ser trabalhados. E o ponto que eu queria colocar é, esses pontos, eles são estruturas circulares que envolvem energia. Então, cada um desses pontos estão ligados com outros e eles consomem energia da pessoa, né? Então, no fim das contas, é como se fosse um local onde está escoando essa energia, ela está perdendo essa energia em processos desarmônicos. E não só isso, ele tem uma irradiação própria que vai repercutindo no entorno do organismo energético. Então ele serve também como focos de contaminação.
Então ele está ali contaminando e vibrando outras estruturas. O ponto que eu achei, que eu queria ainda colocar é, que aí vem o Lancelin, junto com o Miramês, né, que é o mentor, e fala assim, essa parte aqui, né, via-se com perfeita nitidez pontos escuros com movimento circular. Então, essa ideia do ciclo. E cada vez que era ampliada a nossa visão, os pontos negros se mostravam como nuvens vivas, provindas de turbulência magnética. No fim das contas, não é só ali um fulcro, ali tem todo, né, você ampliando, são imagens, são formas de pensamento. Aqui é difícil porque são estruturas onde o espaço-tempo é diferente. Então ali há todo um bolsão que às vezes está ligado com processos do passado. Não é, a gente acha que é só o pontinho. Não, ali tem toda uma vivência mesmo, como eles entram ali e entra quase que como um cinema. E a gente percebe o esforço dele tentar passar para a gente essa ideia que está muito além do nosso contexto cotidiano, tanto que ele fala assim, é difícil transmitir a pureza da magnitude do espetáculo, que nos fala bem alto da existência de Deus, porque o Miramês, ele entra ali, eles vão observando todo aquele contexto e vai trabalhando com essa forja mental. Então adorei também essa ideia da forja mental, porque está profundamente ligado com a ideia do mentomagnetismo. Ali o Miramês, ele trabalhou, ele começou a conectar com outro, né, foi trazendo energias, foi reencaminhando aquele fulcro com determinados mananciais dele próprio, né, provavelmente ligando com pontos fortes ali dele, campo consciência alerta, fluindo e trabalhando nesses pontos. Então, né, não é só o pontinho escuro que às vezes até dá a ideia de que isso é algo pequeno. Não, ali se entra a todo uma vivência, uma concha de realidade, aonde a pessoa ela tende a seguir para esses pontos de ciclo fechado, sabe? Isso é muito, muito profundo mesmo. E é profundamente ligado ao mentomagnetismo. Eu sempre vejo, por exemplo, tal como usar o conhecimento, né? Como trabalhar isso. Eu também gostei dessa coisa. Era a forja mental, ou seja, era onde é formado os pensamentos. Né? Através do pensamento a gente vai ter as nossas atitudes, né? Era a forja mental. As hastes coronárias recebiam o éter físico, transformando em energia sublimada no campo dos pensamentos, impregnando-os com as próprias determinações. Ou seja, então o Miramês, ele entra e começa a influenciar aí, né? Dentro do... influenciar o pensamento do 13. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente entra em oração, entra em sintonia com o campo maior, eles vão trabalhar a nossa forja mental. É aí que eles vão trabalhar, né? Gente, o tamanho tá bom de leitura para vocês? Tá, sim. Só uma situação. A gente viu uma situação falando desses pontos no nosso lar, daquele espírito que trabalhava com abortos, né, que tentou entrar em nosso lar, que o André Luiz quase deixa aí, acho que é a veneranda, né, mostra ele, não, presta atenção, não foi a veneranda não, mas o espírito que com ele mostra, presta atenção no corpo. Então, e isso me leva a um questionamento, porque isso funciona como chagas, né? Cada ponto desse funciona como se fossem chagas no campo espiritual daquele espírito, né? No duplo etéreo, eu não sei exatamente em qual campo que ele exerce a sua maior influenciação. Mas me leva a pensar uma coisa, se esses vários pontos vão, como uma doença mesmo, se alastrando, se confluindo, será que isso não pode estar relacionado ao processo de ovoide? Nossa, com certeza, Silvio. O do Ovoid, até no livro do mentomagnetismo, eu acho que a gente não chegou ainda. Ele vai trabalhar isso, que ele vai falando que esses espíritos eles vão entrando em tamanhos ciclos mentais de desarmonia, vão criando esses pontos, que vai repercutindo em toda
a tessitura do organismo energético. Tem uma hora que o organismo, ele não consegue. É como se fosse o nosso corpo físico, se houver algum tipo de lesão, ele não vai suportar. Tem uma hora que o corpo astral ele não suporta aquela quantidade de lesões, de chagas, e é como se fosse, entre muitas aspas aqui, como se fosse uma morte do corpo astral. E aí ele se cria um ovoide, que é uma forma ali mais estável, da qual o espírito ele fica ligado, né? Então, como se fosse o seu corpo, ele colapsou, o seu corpo astral, ele colapsou, e ele se transforma em ovoide. E seria exatamente esse ponto, segundo lá no mentomagnetismo, né, do livro, exatamente essa quantidade de pontos de desarmonia que o organismo ele não consegue mais sustentar e manter essa tessitura. Aí ela é como se fosse um colapso mesmo, e aí se transforma no ovoide. E que ali continuam ciclos fechados, aonde ele fica preso ali, sabe? Aí, se cada um desses pontos a gente pode encarar como um micro-universo no universo daquele espírito, aí eu já estava pensando na reversão do ovoide, né, que a gente já discutiu algumas vezes, né? Você não basta você limpar a superfície, você tem que entrar ponto a ponto e reconstruir aqueles micro-universos um a um. Silvio, nossa, que profundo isso. Adorei a ideia, o termo micro-universo. Adorei. E é a questão da recuperação, olha, deve ser um a um que vai trabalhando e vai trabalhando. E não é fácil. Acho. É um trabalho, nossa senhora. Porque a gente pode pensar, né, que nós também temos esses micro-universos que estamos trabalhando. E todo o trabalho que é feito dessa forja mental que vamos trabalhando, então ali devem ter metodologias. Uma vez a gente conversou mesmo, uma vez, eu acho que mais de uma vez, mas teve uma vez que a gente conversou sobre como é que poderiam ser esses tratamentos, que a gente tem pouca informação, porque deve ser tão delicado o processo começar a reverter esses ovoides. Que aí eu já extrapolei para outra situação, né? Como a gente está vivenciando movimento de novas energias, né? Se a gente não caminha para isso também, né? Uma manipulação energética que seja usada para esse tipo de reconstrução também. Eu não entendi, Silvio, como é que é? Nas quintas-feiras, a gente está começando a trabalhar com novas energias, tanto para a gente, né? A gente absorvendo novas formas de energias, como estão sendo usados na manipulação, né, de novas energias, né? Será que essas novas energias também não são, não sei, né? Mas não podem fazer parte desse processo de uma recuperação que é um nível de conhecimento ou de tarefa que a gente ainda não tinha vivenciado? Nossa, eu super acho mesmo. Um ponto que eu acho que também pode ser um tratamento para eles, mas olha, gente, isso aqui é só uma hipótese, completamente uma hipótese, por conta de determinados fenômenos que a gente lê na literatura espírita, que é o papel amoroso da concepção, né? Porque o que acontece? O corpo físico, essa estrutura física, ela é para o espírito uma grande bênção, o espírito que está em desarmonia, porque de certa maneira ele mantém ainda o corpo energético, mesmo com a desarmonia, né? Tanto que quando ele desencarna, aí pronto, perde o corpo físico, aí mais facilmente ele se colapsa formando o ovoide, porque não tem mais esse corpo físico. Então isso aqui é uma bênção nesse processo da desarmonia. Então a gente vê que em processos, por exemplo, em que o corpo está muito deteriorado, o corpo astral, os espíritos, ele fala assim, olha, já tem que reencarnar logo, uma reencarnação quase que
o corpo físico ele torna meio que um molde para estruturar o corpo energético. Então, processos de reencarnação é extremamente importante para ajustar, porque essa estrutura física ela mantém o corpo energético que é plástico. Então, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, tem vários casos em que os mentores falam assim, ó, já tem que ir logo, porque não tem como sustentar, né? E vai realizando reencarnações em massa. Talvez esses ovoides tenham processos assim, e processos, às vezes, de gestações que é conectado e a gestação, ela em um certo momento, ele não chega nem a nascer, né? Passa alguns meses e aí ocorre algum aborto natural. E então é até um tratamento do mundo maior. Claro que a, a mulher ela aceita um trabalho desse, que é um trabalho de de um profundo laboratório energético de cura. Né? Ela fazem esse convite e ela aceita. Então, aquele tempo é um verdadeiro laboratório energético onde pode estar ajustando esses espíritos para futuros continuidades na carne no seu processo reencarnatório, sabe? Então, é uma hipótese também como um caminho de trabalho de cura dos ovoides. Rômulo, você... Coisa para trabalhar, vamos lá. Então, vou voltar aqui, né? É difícil transmitir com pureza a magnitude do espetáculo, que nos fala bem alto da existência de Deus. A rede nervosa, com toda a sua engenhosa frequência, não conseguia manter a harmonia dos filamentos sensíveis à ligação do cérebro de 13, que se sentia alterado no seu modo de ser. Era um verdadeiro desastre na zona mencionada. Notemos que determinados espíritos, às vezes, vibram em faixas inferiores sem perigos imediatos, pois lhes faltar revolução espiritual. Mas para os que, como o 13, já têm certa capacidade, os distúrbios são enormes no campo da sua existência. E muito pior quando desencarnados. É o que estava dizendo, né, Ismael? Essa é a fase mais crítica da alma, que tem urgência de melhorar seu modo de pensar e de agir. Daí a necessidade que temos de Cristo no coração, na inteligência e na vida. Miramês emitiu projeções mentais em direção à mente do jornalista do homicídio. E logo uma tênue e bruxuleante luz azul desprendeu-se do cérebro de 13 e tomou a forma induplicada do corpo físico. O duplo afastou-se um pouco do corpo de carne, por ordem do nosso guia, e notamos que o jornalista espírito nada via. Começou a andar as palpadelas. Para ele, tudo estava escuro, pois os seus pensamentos eram negros. Quando surgiu em sua mente uma ideia, ele a desenvolvia com facilidade, mas na área do desequilíbrio, piorando sua situação como candidato à viagem astral consciente. Julgando-se cego, ele deu início a uma gritaria infernal, pedindo ajuda a todos os santos de que se lembrava no momento. Mais acentuadamente, a Santa Luzia, protetora dos cegos. Nós o cercamos com vibrações de amor e Caena se aproximou dele, colocando a destra em seus olhos, dizendo com segurança: em nome de Deus e de Cristo, vê. Deixa eu só fazer um comentário, nessa parte aqui da projeção astral dela. Quando ele foi
feito um desdobramento que foi amparado, né, pelos mentores, ali, isso com qualquer pessoa, no campo espiritual, no momento que ocorre, a gente até já falou isso, os pensamentos, eles se tornam muito mais vivos, né, porque a estrutura, ela se torna plástica. Então, o pensamento dele estava tão fechado, né, ele colocou aqui um pensamento, estava tão obstruído que ele não conseguia ver. Então, é a própria repercussão do processo interior. E nesses tipos de trabalho, mais do que nunca, o pensamento, a presença é extremamente importante, né? A gente já passou casos em que o espírito estava bem, aí aconteceu uma situação que gerou uma série de correntes mentais no espírito e ele perdeu a oportunidade de continuar o trabalho, porque aí entrou em conchas de realidade, naqueles processos internos, nos micro-universos que o Silvio colocou esse tema. Ele entra nesses micro-universos e pronto, aí ele não consegue mais sair. Então, vem a questão que no Oriente ele fala tanto sobre a presença, né? Então, se a gente não consegue ter presença aqui no campo físico, dificilmente a gente vai realizar muitos trabalhos em desdobramento consciente. Porque os mentores falam assim, não, a gente pode fazer alguns pequenos passos, mas se ele não consegue aqui no físico estar presente, se rapidamente ele vai se perdendo em pensamentos, em um trabalho mais profundo em desdobramento consciente, a pessoa não está preparada ainda, sabe? Então é isso que eu queria compartilhar também. Eu ia dar pode falar, Silvio. Não, pode falar. Não, mas é estar presente, né? Uma vez é um exercício que a gente pode fazer, né? Seja o que esteja fazendo, esteja presente. É coisa simples. Está escovando o dente, esteja escovando o dente, né? Se você vai ficar ali, vai se projetar, vai se preparar para uma viagem astral, se desliga totalmente, né, do mundo, né? Estar presente. Fazer com consciência, essa consciência é muito importante, né? Tudo na vida, fazer com consciência tudo na vida. Essa questão, né, do não ver, né, isso é muito mais comum do que a gente acontece. Muita gente, às vezes, acha que não aconteceu nada, mas quando faz os desdobramentos da equipe, todo mundo desdobra, só que nem todo mundo abre o olho. É engraçado isso, né? Mas é um fato. E aí está um fator que a gente já viu como ele é poderoso. Está muito relacionado ao medo. O medo do que vai ver e o medo que causado pelo próprio desequilíbrio que aquele médium tem. Então, essa coisa do não ver está muito relacionada realmente a medo, que ele tem medo, às vezes não tem nem grandes desequilíbrios, é só um pavor do que ele vai ver. Aí ele não abre, de fato, os olhos. Que é uma coisa totalmente assim, que a gente fica pensando, que esquisito, né? O cara desdobra, o espírito não abre o olho, ele não abre mesmo, ele não vê porque ele não abre o olho, porque ele tem medo. E outros são, como no caso do 13, os pensamentos dele estão tão fora de foco, ele é tão desequilibrado, que ele não consegue uma coisa simples, que é ver. Então, ele não consegue ver, porque ele não consegue entender o que está acontecendo, a mente dele está pensando em outras coisas que certamente não levam a equilíbrio. Então, isso é muito comum. Então, isso é legal, né, para quem participa do nosso grupo, que às vezes acha, não vi nada, dormindo. Às vezes é só isso, às vezes é só aquele receiozinho de com o que eu vou dar de cara, e você se nega a abrir os olhos. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer.
vou ali e vou com calma, mas eu quero ver, eu quero participar. E muitas vezes a espiritualidade atende esse pedido e deixa que você comece a ir vislumbrando as coisas que estão acontecendo. E Silvio, esse ponto que você colocou, ele é bacana. Quando tu fala ver, não é com o corpo físico, né? Então um sentido do corpo astral que a gente usa o ver. Mas quando a gente também fala sobre essa questão do desdobramento aqui na carne, depois que a gente está consciente, ele também tem outros processos, tem esses pontos que o Silvio falou, né, que a própria pessoa ela não está aberta, mas tem uma série de filtros. Nós temos muitos filtros aqui no físico. Tem algumas pessoas que não vão mesmo, não tem uma predisposição que não vai, ele vai travar, mas não quer dizer que ela não esteja vendo. No momento que ela sai no corpo astral, às vezes ela tem toda uma vivência profunda, bem presente, mas quando chega no físico, tem filtros que são filtros reais, né, que não, mesmo que os mentores abram um pouco, ela nunca vai ter uma percepção aqui no físico, mas às vezes ela está muito consciente no momento em que acontece os desdobramentos. Só que por motivos do seu planejamento, os mentores na organização não deixam os canais para o físico tão comum. Isso até com médiums mesmo. Tem médiums que têm uma grande capacidade que é só algumas coisas que os mentores querem que ele perceba e que abre, e já tem uma predisposição. Então, tem esse processo também nosso, e que é tranquilo, é algo que a gente também tem que estar leve nesse aspecto, né? O mais importante é esse trabalho interno que a gente tem que fazer e tá disponível. Mas isso que o Silvio colocou, tem muito mesmo, né? Ali, quando chega do outro lado, muitos têm esse medo. Inclusive eu.